Na manhã desta quarta-feira, o Canal 12 solicitou uma entrevista com o prefeito municipal Luiz Henrique Moreira para discutir os assuntos em evidência na mídia local e regional, IPTU, impostos, Consirge. Nesta manhã, quando chegamos no gabinete, a assessoria de comunicação nos informou que o prefeito iria fazer um bate-papo com a imprensa local para esclarecer todas as dúvidas. A nossa reportagem acompanhou, onde no gabinete o prefeito acolheu a todos e respondeu a todas as indagações. Para iniciar precisamente esse bate-papo, nem vou chamar como coletiva de imprensa, um bate-papo com amigos da imprensa e principalmente com a população de Jales da região que nos acompanha. Eu quero abordar aqui alguns assuntos e quero iniciar entre esses assuntos falando da questão das entidades assistenciais do nosso município, até porque é um tema muito importante, muito relevante e que precisa, esperei o momento certo para falar sobre esse tema, para falar sobre o tema Consirge e, evidentemente, para falar também da questão do IPTU, que é o assunto talvez mais comentado no momento, mas quero dizer da questão das entidades e passar para vocês da imprensa e, consequentemente, passar para toda a população que nos acompanha, que acompanha vocês, veículo da imprensa, que todos os convênios de fonte 1, importante que se diga, convênios de fonte 1, referente ao exercício anterior, ou seja, referente ao exercício de 2025, com exceção de R$100 mil do Lar dos Velhinhos, foram todos liquidados até a data de ontem, tá? Então, todos os convênios das entidades assistenciais foram liquidados até a data de ontem, com exceção de R$100 mil do Lar dos Velhinhos. Evidentemente que vocês podem perguntar, as emendas impositivas constam desses valores? Não. Por quê? Como diz a legislação, até 50% das emendas impositivas pode ficar como resto a pagar para o pagamento do ano posterior, ou seja, para 2026. Mas, no entanto, já estamos em conversações junto à Secretaria de Fazenda para que a gente possa fazer essa liquidação, essa quitação das emendas impositivas o quanto antes. Então foi feito Lar dos Velhinhos, a PAI, Sacra, a CAGE. Importante destacar que tinha uma emenda impositiva no valor de praticamente de R$80 mil para a Macor, para aquisição de um veículo. Foi feito ontem esse pagamento de R$80.626,67, liquidando essa emenda impositiva para o projeto Amacor, que a gente sabe do trabalho sério, dedicado dessa instituição e também de todas as outras instituições. A gente sempre procurou ter o maior zelo, o maior respeito com as instituições. Prova disso foi os nossos 4 anos de mandato, o quanto nós fomos parceiros, leais, cumprindo com as nossas obrigações, cumprindo realmente com as nossas atribuições. Mas é importante destacar aqui, e eu quero trazer à tona, que talvez vocês da imprensa não tenham conhecimento de valores e de problemas que nós enfrentamos aqui no nosso município. E o município, a partir desse momento, a partir agora de janeiro, nós iremos começar a pautar alguns temas extremamente relevantes, tá? É importante que vocês da imprensa e principalmente a população saiba que existe em Jales um Fundo Municipal da Infância e da Juventude. Para vocês terem ideia, vocês têm noção de quanto tem aplicado nesse Fundo Municipal da Infância e da Juventude? Mais de R$5.300.000, tá? Ou seja, mais de R$5.300.000, é isso mesmo, vocês não estão ouvindo errado não. Qual que é a finalidade, teoricamente, desses recursos? São recursos que eles estão paralisados em uma conta e todo mês a prefeitura tem que depositar R$59 mil para essa conta, por isso que tem esse valor montante, não é depositado de agora, já há algum tempo, que esse dinheiro pode ser usado para crianças e adolescentes, que é o próprio objeto de algumas dessas instituições. Se você pega a Sacra, se você pega a CAGE, se você pega a Pafuge, se você pega a PAI, então são objeto desse fundo municipal. Agora, é importante também as instituições se unirem e procuram o Ministério Público, faz uma deliberação sobre esse tema no Conselho e não estou dizendo que a Prefeitura quer usar esse dinheiro aqui para pagar emenda impositiva, não.
Mas aquilo que, teoricamente, a prefeitura poderia passar de fonte 1, você pode fazer projetos, plano de trabalho, para tirar a criança da rua. Até porque a gente sabe que é o objetivo aí do Sacra, da CAGE, da própria Pafuge, da APAI, são entidades importantes que só precisam deliberar sobre isso no Conselho. Se for o caso, procure o Ministério Público, porque se eles não procurarem, a Prefeitura vai acionar o Ministério Público, porque eu não acho justo ficar com quase 6 milhões na conta, né? Sendo que a gente sabe da importância e a relevância dos serviços, dos trabalhos dessas instituições, tá? Então, com relação às entidades, o assunto é esse, tá? A informação até a data de ontem é essa, tá? E ao término aqui daquilo que eu irei dizer, também estarei aberto para responder qualquer dúvida, qualquer esclarecimento com relação à questão das entidades também. Outro assunto que eu acho muito importante e de extrema importância falar, talvez muitas pessoas podem se questionar, poxa, Luiz Henrique, você não acha que demorou demais para se manifestar com relação a esse assunto? Não, eu não acho. Eu acho que tudo tem seu tempo e a gente tem 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Porque muitas vezes quando a gente fala muito, a gente dá bom dia a cavalo. É o assunto da questão do Concirge, que chegou o grande dia, o grande momento para a gente explicar para a população de Jales e aí para a população da região de Jales e de mais 15 municípios, o que vem acontecendo de fato com a questão do consórcio. Tá? Em janeiro do ano passado houve uma eleição, é importante destacar que a gestão do consórcio, da UPA, ela é gerida por uma diretoria, tá? Que tem como presidente o prefeito de Vitória Brasil e o vice de Santana da Ponte Pensa, assumiram com um discurso de administração transparente, mas não é o que a gente vê nos dias atuais. O que a gente vê é uma administração transparente, porque, para quem não sabe, a diretora do consórcio é a cunhada do prefeito de Santa Salete, é aqui de Santana da Ponte Pensa, desculpa. Então, assim, quando diz administração transparente, já começa errado por aí, que é administração transparente. Mas, enfim. E a gente começa a ver tudo aquilo que aconteceu desde janeiro de 2025 para cá. E aí eu vou trazer uma cronologia para vocês, que talvez não, tenho certeza que boa parte das pessoas que nos acompanham não sabe daquilo que aconteceu. Nós, da administração municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, com a secretária Nilva, nós já estávamos discutindo a questão do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, desde 2022, final de 2022, onde a gente tinha em mente, para melhorar o atendimento para a população de Jales, ter um atendimento exclusivo do CEL para Jales. Muito bem. Isso em fevereiro, nós fomos lá no consórcio e protocolando, porque pelo estatuto a gente tem um prazo regimental mínimo de antecedência que a gente precisa fazer essas informações, nós protocolamos a saída do CEL do consórcio, apenas isso. Jales não saiu do consórcio. Fez o pedido informando que nós teríamos o CEL administrado pela Prefeitura de Jales e não mais pelo consórcio. Foi simplesmente isso que aconteceu. Delay, sabe o que aconteceu? Posteriormente a isso, poucos dias depois desse ofício, nós surpreendentemente fomos oficiados pelo senhor presidente, prefeito de Vitória Brasil, pedindo a retirada de Jales, ou seja, convidando Jales a se retirar do serviço de saúde mental e da remoção dos pacientes, que é as famosas branquinhas. Para aquelas pessoas poderem entender mais, qual que é o serviço dessas branquinhas? É a remoção dos passageiros da cidade de Jales. É a pessoa que muitas vezes ela está acamada, ela precisa fazer um exame, ela precisa de uma transferência, ela está num postinho, e é um caso mais grave, ela precisa ser transferida para a UPA. Ou seja, ele foi lá e cortou esse tipo de serviço da cidade de Jales. Enquanto tiver prefeito de Jales, nenhum prefeito vai fazer meleca aqui. Nenhum ladrãozinho de toca-fita vai vir aqui cantar de galo dentro de Jales, não. E aí, nós compramos briga mesmo, porque Jales é centro de região, Jales é que paga a conta, tá? Porque aqui, vou ser muito honesto, muito transparente, porque demorou para que eu me manifestasse com relação a isso aí,
E chegou o momento de falar. Qual parte que o presidente e o vice-presidente do consórcio não entendeu que não existe consórcio sem Jales? Se eles fossem tão bom, pega a UPA, pega o SAMU, põe nas costas, ele leva para Vitória Brasil. Pega o SAMU, pega a UPA, o prefeito de Santana da Ponte Pensa, leva para sua cidade. Ou seja, é Jales, a UPA é de Jales, o consórcio é de Jales. Se eu fosse tão radical e não quisesse paz e resolver o problema, o prédio onde é a UPA é do município de Jales. Eu chegaria lá e falaria assim, ó, a partir de agora devolve o prédio para mim que vou montar um pronto-socorro municipal. Não, mas nós temos que ter responsabilidade nas nossas decisões. Nós temos que ter discernimento, porque atrás desses questionamentos, desses imbrólios, existe uma população que merece e precisa de respeito e atendimento. Agora, eu não vou aceitar como prefeito de Jales, menosprezar e maltratar a população de Jales. Isso jamais vou fazer. Não vou fazer, vou defender. Eu sou prefeito, fui eleito, graças a Deus, com 90% dos votos, com mais de 20 mil votos, 20.949, para defender o meu povo, a minha gente, doer quem doer as minhas decisões. E não vou aceitar esse tipo de situação. E o que acontece? Vou fazer uma outra pergunta para vocês e principalmente aos funcionários do consórcio. O consórcio existe desde 2001, há 24 anos. Quando houve atrasos nos pagamentos dos salários e 13º dos servidores? Nunca. Nunca houve atraso. Agora, o discurso é ensaiado. São situações politizadas. Que todos os dias, todos os finais de meses, a coisa é uma só. Chama a imprensa, Jales não pagou porque Jales não fez o pagamento porque Jales não pagou. Se não dá conta de administrar, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Até porque não foi feito pagamento desse mês ainda. Se Jales estiver na gestão, Jales paga hoje o salário dos servidores. Agora não é justo os servidores trabalhar de forma digna e não receber. Só para vocês terem uma ideia da má gestão e da ingerência e da incompetência desse presidente e desse vice-presidente, vocês sabem quanto está faltando para fazer a folha de pagamento? O que tem em caixa, mas o que está faltando para fazer a folha de pagamento referente ao mês passado, para pagar agora esse mês? 385 mil reais. Agora, um presidente que não tem capacidade de conseguir aporte, enfim, isso chama gestão, de conseguir 385 mil reais para fazer uma folha de pagamento, ele está no lugar errado. Claro, é evidente, ele está acostumado, com todo respeito, a cidade dele tem uma unidade de atenção básica. Santana da Ponte Pensa tem uma unidade de atenção básica. Então, quando vem e depara com a realidade da UPA, realmente é uma realidade totalmente diferente, que você atende praticamente 140 mil pessoas, 140 mil vidas. Mas eu quero deixar bem claro que, assim, e tranquilizar principalmente os familiares e os funcionários do Consirge, porque, assim, eu estou de passagem e todos os políticos estão de passagem, diferentes dos servidores, que eles têm principalmente os concursados. Vou fazer esse pagamento, essa diferença, já que ele não tem competência de arrumar 385 mil, eu vou passar esses 385 mil ainda hoje para que seja feita a folha de pagamento. Agora é importante que se diga que de repente pode se dizer, poxa, mas por que você vai passar 385 mil? Importante aqui destacar que é muito recorrente, aliás, ele precisa mudar um pouco o discurso, porque tudo para ele fala assim, a gente não paga porque Jales não paga. Ou seja, mais uma vez fica evidenciado que o consórcio depende de Jales. Jales, teoricamente, paga 66% da conta do consórcio. E nós fizemos alguns ofícios para o então presidente, e um desses ofícios, ele respondeu que Jales paga 66% e utiliza 61% do total do serviço. E aí nós entramos judicialmente, isso está judicializado, uma ação de exibição de documentos. Por quê? A gente quer saber. Jales deve? Deve, não estou dizendo que não deve, mas quanto deve? Se a justiça entender que Jales deve 500 mil, vamos pagar 500 mil. Se a justiça entender que Jales tem que pagar 2 milhões, nós vamos pagar 2 milhões. Tem que pagar 1,5 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões, vamos pagar o que a justiça determinar. Agora, se o próprio presidente não apresenta documentos daquilo que Jales tem que pagar, a gente paga em cima de 66%. Ele fala que Jales utiliza 61%.
Então, isso está na justiça. O que a justiça determinar, nós vamos fazer. Agora, importante ainda destacar e trazer aqui a conhecimento de todos, que eles fizeram uma denúncia no Ministério Público contra a saída de Jales do céu e contra essa situação. Eles falam que Jales não pagava, enfim. O que aconteceu? Essa representação ela foi arquivada. Não contente com isso, eles entraram com uma ação pedindo o arresto de 2.700.000, que foi julgado pelo doutor, excelentíssimo senhor doutor Curitiba, que indeferiu o pedido de tutela. Não contente com essa decisão, eles agravaram dessa decisão ao Tribunal de Justiça, da qual também foi indeferido. Então veja bem, Jales está errado, o Ministério Público está errado, a Justiça de primeiro grau está errado, o Tribunal de Justiça está errado e só o Conselho está certo? Então, muita coisa precisa ser revista, tá? É evidente, como eu disse, nós faremos o pagamento de 385 mil hoje para que seja feito o pagamento dos funcionários e pode ter certeza, nós a partir de agora, mais do que nunca, nós vamos para o enfrentamento sim, porque eu acho que talvez eles estão acostumados a mexer com pessoas erradas e eu não vou aceitar mexer com a população de Jales. A população de Jales merece respeito, não merece ser tratada da forma que está sendo tratada. Então, a partir de agora, mais do que nunca, nós vamos para o enfrentamento para que a gente possa resolver. E não é para briga, não. Não dizer que é briguento. Eu vou defender de unhas e dentes a população que confiou, que votou em mim, que espera essa postura e essa conduta da minha parte, da minha pessoa. E é assim que eu vou fazer a partir de agora, mais do que nunca. Um outro assunto, pessoal, que eu quero entrar no assunto com vocês, é um assunto que está dando bastante discussão agora no início do ano, na virada do ano, podemos dizer assim, foi a questão do IPTU. Tá? Os carnês ainda não chegaram, deve chegar agora nessa semana, mais tardar na próxima semana, mas o que aconteceu? Foi vazado, e sem problema nenhum, ele é público, ele está lá para isso, questão de um link que foi espalhado em redes sociais, em grupos do WhatsApp, para as pessoas poderem verificar os seus valores para ser pago no ano de 2026. E aí eu quero destacar aqui que, primeiro, não houve criação de novo tributo. Não houve criação de novo tributo. Aumento de tributo. Não teve aumento de tributo. O valor do IPTU, ele teve a correção do IPCA, que foi 5,10%. E deixar aqui claro uma situação que, primeiro, a questão da cobrança do IPTU, ele é uma competência exclusiva do município. Ele está na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 1º, como atribuição, como competência do Poder Executivo. Tá? E aí eu preciso fazer aqui uma colocação, e até sair em defesa aqui, porque a gente percebe muitos oportunistas nesses momentos, querendo jogar para a torcida, querendo fazer falácias de vereadores que votaram... Gente, para de mentira, para de mentir. Porque, primeiro, esse projeto não teve projeto. Isso aqui foi um decreto feito pelo Executivo, feito por mim. Esse decreto foi feito em 2025 por mim. Então, vamos lá. Os vereadores Bruno de Paula, Riva Rodrigues, André Moreto, Delei, Eliane, Casuto, Helder Mansueli, eles não votaram. Quem tomou essa decisão foi eu, prefeito municipal. Isso é uma decisão exclusiva do prefeito municipal. Então, aliás, tem vereadora e vereador que nem sabe o que fala, porque eu fui contra. Como que ele foi contra um projeto que nem para a Câmara foi? Isso é um decreto. E esse decreto está regulamentado de acordo com a Constituição Federal, com a lei orgânica do município, enfim, tudo com embasamento legal. Então, tem vereador que nem sabe o que está falando. Então, me desculpe, mas para a gente ver o nível de alguns vereadores da Câmara. O que aconteceu que é importante que se diga? Se eu fosse mudar na planta genérica, tá? O município de Jales vai enviar para a Câmara, para o Legislativo, um projeto de alteração da planta genérica.
tá? Sobre o valor venal, aí é lei complementar. Aí eu preciso mandar para a Câmara e não é uma votação, são 2 votações, tá? O que não é o caso. O que, graças a Deus, não é o caso. Porque eu vejo muitas pessoas reclamando aí do que aconteceu, mas vê lá o valor venal. Vê se a pessoa topa vender o imóvel dela pelo valor venal que está no carnê de IPTU, tá? Então, o que aconteceu em Jales exclusivamente agora no início do ano? Houve atualização de dados, que é um ato administrativo, como eu disse aqui, que é um ato administrativo de fiscalização, não dependendo de nova lei, tá? Então, vamos lá. Correção. Existem 2 tipos de correção, o IPCA e o INPC. Então, essas correções, elas não precisam de lei autorizativa. Então, que foi o 5,10% que eu mencionei aqui anteriormente, que foi o reajuste do IPTU. A questão de atualização cadastral, ela não precisa de lei autorizativa, que foi o que aconteceu. Diferentemente do caso, se eu fosse, por exemplo, mudar a planta genérica, aí sim eu precisaria de uma lei autorizativa do parlamento, autorizando para que a gente fizesse a planta genérica venal, que não é o caso específico de Jales, tá? Importante que se diga. Outra importante fato que é de extrema importância que a gente fazer para vocês. A atualização cadastral do IPTU, ela consiste no quê? Nas informações físicas dos imóveis, tá? Isso aí é um ato administrativo de fiscalização e de competência exclusiva do Poder Executivo, tá? Ela é exclusiva do Poder Executivo. Esse procedimento de fiscalização, ela pode ocorrer sempre que a Prefeitura ela encontrar inconsistência no sistema, tá? Então, ela pode ser feita a qualquer momento. É importante que se diga isso aí, para evitar, para fazer correções, para corrigir aquilo que, teoricamente, a Prefeitura, muitas vezes, ela verifica, teoricamente, de irregularidades, tá? Porém, é importante destacar, e antes que vocês me perguntem, mas se perguntar também, a gente está muito tranquilo para estar respondendo isso, que eu determinei, é importante que se discuta, que isso fique bem claro, tá? Que estão sendo apurados possíveis irregularidades, tá? Cometidas por alguns servidores públicos municipais que, por minha determinação, eu pedi para que esses fatos sejam apurados. Então, se tiver participação, erro de algum servidor público, vai pagar pelas consequências daquilo que fez, por determinação minha. Que eu sempre deixei bem claro que quando eu descobrisse e percebesse coisas erradas, ninguém ia precisar denunciar. Eu mesmo faria, e isso é uma prova muito clara disso, tá? Porém, é importante destacar aqui que ninguém é o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. E nós estamos aqui, executivo, junto com a imprensa, tenho certeza, junto com o parlamento, junto com o legislativo, junto com os secretários municipais, com os servidores públicos, para receber e analisar todo tipo de requerimento sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas, se sentirem lesadas, não concordarem com os valores dos seus carnês, a partir da próxima semana, nós estaremos aqui na Prefeitura abrindo uma central de atendimento, tá? Com profissionais exclusivamente aqui dentro do Paço Municipal para receber as pessoas que querem fazer os seus requerimentos, que tenham dúvidas, que queiram questionar, e todos esses questionamentos eles vão ser checados, vão ser respondidos. Caso a pessoa tenha razão, vai ser revisto. Como eu disse, a gente é ser humano e não posso dizer que está todo certo. Evidentemente, provavelmente, uns ou outros, podem realmente contribuir de ter razão. Então, nós estamos criando esse central de atendimento para que a gente possa atender da melhor forma possível todos os requerimentos daquelas pessoas que se sentirem prejudicadas,
se sentirem lesadas para esse tipo de situação. Uma outra coisa que é importante destacar aqui, estou vendo até o Riva, assim, a gente precisa ter coragem quando a gente assume, entra na política, e a gente tem que estar preparado para receber elogios e receber críticas, tá? Esse problema da atualização cadastral, nós verificamos agora recentemente, já é motivo de apontamento de anos anteriores pelo Tribunal de Contas, e caso eu não tivesse feito isso aqui, eu poderia responder pelo crime de renúncia de receita. É importante que se diga. Teve prefeitos no passado que provavelmente souberam disso aqui, provavelmente. Só que a grande certeza que eu posso afirmar para vocês, uma coisa que eu não tenho medo de colocar o dedo na ferida e ter responsabilidade para que a gente possa fazer o certo, sabe? Mesmo que sejam atitudes impopulares de início, mas que a população lá na frente vai saber as razões, os motivos e o porquê que o município fez isso. Vocês devem se recordar muito bem, lá de 2021, que começou a vigorar em 2022, a questão da taxa de lixo. Vocês lembram da repercussão que teve, o que se deu, ação popular. Aliás, falando em ação popular, ressuscitou o advogado aí, que eu sinceramente achei que tivesse mudado de Jales, falando sobre a questão de uma ação popular, de pegar assinaturas das pessoas, da população, para fazer um abaixo-assinado num projeto de iniciativa popular. Gente, olha o absurdo, não caia mais uma vez nesse golpe. Eu vou desafiar esse advogado, acho que é advogado, mas para falar isso, acho que não deveria ser. Eu desafio ele, faz o seguinte, faz um projeto de ação popular, de iniciativa popular, protocolo no Congresso Nacional para derrubar o IOF. Isso é menosprezar a inteligência das pessoas. Todo projeto tributário que diz respeito a orçamento é ato exclusivo do Executivo. É ato exclusivo do Presidente da República, do Governador e do Prefeito Municipal. Então, pare de contar história, contar mentira para a população, contar a história da rodinha, Gente, vamos parar com isso, vamos falar a verdade. Precisa ser feito isso? Precisa. Por que nunca foi feito? Porque talvez nunca ninguém teve coragem de enfrentar os problemas de frente igual nós fizemos. Na nossa administração, tem problemas? Tem problemas sim, só que vê a transformação que aconteceu nos últimos 4 anos e pode ter certeza que Jales vai continuar nessa transformação a todo vapor nos próximos 3 anos. E eu encerro aqui a minha fala, mas antes de encerrar, eu quero dizer ainda uma coisa. Foi falado, poxa, como houve georreferenciamento, que é importante que se diga aqui, como que nós chegamos a essas atualizações? Através de um sistema moderno de georreferenciamento. Aí eu vejo um vídeo de um vereador, que até eu considero ele como um dos vereadores mais inteligentes da Câmara, só que aí caiu no meu conceito com relação a isso, porque primeiro, para falar, ele precisa estudar e precisa ler o portal de transparência. Fala, vai ter uma licitação de georreferenciamento em fevereiro. Como que a prefeitura já soltou o georreferenciamento? Ô, meu querido, desde 2021, nós temos a cidade georreferenciada. A empresa Geodados, procura lá no portal de transparência, vocês gostam tanto de mexer no portal de transparência? A prefeitura contratou essa empresa, nós temos desde 2022 todas as informações mapeadas na palma da nossa mão. Então, essa licitação que ele se refere, é evidente que vai fazer nova licitação, porque ela termina a licitação da Geodados, que foi feita no mandato anterior. Então, essas informações aqui, que nós chegamos a essa atualização, foi embasada através do georreferenciamento. Ninguém fez por amostragem, não. Muito longe disso. Então, é importante dizer isso aí. E, aliás, eu peço para que as pessoas, elas tomem muito cuidado com aquilo que elas falam, tá? Porque é uma atitude necessária? Já, como disse aqui, apontamentos, inclusive do Tribunal de Contas. Mas aquelas pessoas que tiverem um tempo, que elas busquem mais informações, digita lá no Google, sobre a Instrução Normativa 2275 de 2025, da Receita Federal. O que vai acontecer com todos nós, inclusive eu,
todos nós, a partir de 2026 que o governo federal fez. Procurem. E depois vocês vão levar um susto com relação a isso. Só que aqui em Jales, nós não estamos mexendo em valor venal, não. Tá? Como diz a instrução normativa. Porque aí vocês vão se arrepiar com relação à instrução normativa que eu mencionei. Tá? Agora, é evidente, é importante que a gente precisa ter responsabilidade nas nossas decisões. E mais uma vez aqui, eu tenho que agradecer, enaltecer e agradecer diversas vezes os 7 vereadores da base. Que esse sim tem um comprometimento, que ouve, que recebe crítica, que apanha muitas vezes. Eu não ligo para apanhar não, tenho couro grosso, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho a consciência tranquila que o melhor está sendo feito para a nossa cidade. E prova disso foi a nossa votação em 2024. E eu vejo enquetes por aí dizendo, você votaria no prefeito? Sabe o que é a grande preocupação e a grande diferença do político e do estadista? O político se preocupa com as próximas gerações. O estadista se preocupa com as próximas gerações. O político com as próximas eleições. Eu não estou preocupado com a próxima eleição agora de 2026, 2027. Se fosse assim, eu não tinha feito também a questão da taxa do lixo lá em 2022. E olha o que aconteceu na eleição de 2024 com a nossa aprovação. E pode ter certeza, aquelas pessoas, que é os 8% do quanto pior melhor, que não passa disso, você pode pintar a cidade de ouro, que eles vão criticar da mesma forma. Vou até comunicar, graças ao apoio dos vereadores da base, que compreendem, que dialogam, tá? Que não é tudo que a gente manda, envia para a Câmara que é aprovado, não. A gente conversa, a gente dialoga, tá? Então, quero, antes de finalizar aqui minha fala para abrir para as perguntas, que informar a população, especificamente de alguns bairros, por exemplo, São Gabriel, uma Magnólia, que amanhã, dia 15, estou dando ordem de serviço da Avenida Magnólia. Nas próximas semanas, vou dar ordem de serviço da Rua Suécia, na Subida Preta. Nós vamos dar ordem de serviço do Parque Industrial 2, 4 bilhões e 900 mil reais. Enfim, nós temos agora para dar ordem de serviço, ainda nesse ano, 37 milhões de reais. Isso mesmo, 37 milhões de reais. Estrada da Uva vai ser recapeada. Diversas ruas da cidade vai ser recapeada. E não para por aí as boas notícias, não. Semana passada eu tive o prazer, a felicidade e a honra de receber aqui o presidente da Universidade do Brasil e trago aqui em primeira mão. Está muito avançada, não posso cravar que já está certo, mas está muito avançada a vinda de 123 vagas do curso de medicina para Jales. Enquanto as pessoas criticam, nós trabalhamos. Enquanto as pessoas proclamam as fake news, a gente corre atrás de investidores. E vou trazer aqui em primeira mão uma outra informação que tenho certeza vai mudar, vai impactar ainda mais a nossa cidade. Na próxima sexta-feira eu confirmo para a imprensa e divulgo o nome da empresa. Nós estamos recebendo um investimento a partir de agora no nosso município de uma grande empresa que vai investir aproximadamente 60 milhões de reais, é isso mesmo, 60 milhões de reais, que vai gerar a curto prazo 250 empregos direto. Então assim, enquanto as pessoas criticam, a gente trabalha. É aquele ditado, silêncio e trabalho, silêncio e trabalho. E assim é a nossa forma de administrar, com responsabilidade, com transparência, com prestação de contas para a população, para que a população de Jales resgate, nós já resgatamos disso no primeiro mandato, e vamos resgatar ainda mais o orgulho de ser jalesense e deixar Jales cravado como centro de região. Muito obrigado pela presença de todos, pela oportunidade, e agora abro para a imprensa para as dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado.